Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Daqui a pouco faremos a leitura de alguns versos a partir do verso 15. Então só mantenha a sua Bíblia aberta neste texto por enquanto. Após afirmar que devemos nos afastar da imoralidade, por esta se dar nas trevas e nós estarmos na luz, por estarmos em Cristo, o apóstolo Paulo então aplica esta novidade de vida a algumas áreas e relações em nosso viver. É isso que ele vai fazer a partir de agora no texto. E a primeira aplicação que ele faz é quanto à sensatez necessária, quanto ao tempo e ao que se dá no tempo. Veja bem, a sensatez necessária, fundamental, de nossa compreensão quanto ao tempo e quanto também aquilo que vivemos ou fazemos, realizamos no tempo. Paulo vai tratar sobre isso. Tudo que não se dá em conformidade com a moralidade assumida em Jesus Cristo é imoral. Eu vou repetir. Tudo que não se dá em conformidade com a moralidade assumida em Cristo, assumida no Evangelho, é imoral. No contexto das Escrituras, tudo que é contrário à lei do Senhor é imoral. Apesar de, em muito, a imoralidade ser descrita nas Escrituras, considerando o campo sexual, como nós até vimos, até aqui nesta carta, nesta parte em que Paulo muito tratou sobre a imoralidade. Então, apesar de as Escrituras, na maior parte das vezes, falar de imoralidade e exemplificar a imoralidade no campo sexual por causa do contexto em que as pessoas viviam, daquilo que era real naquele tempo e eles experimentavam, ela não se dá somente nas questões sexuais. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes, por tanto falar e tanto mostrar essa ilustração, às vezes nós somos levados a achar ou a entender imoralidade igual imoralidade ou o que se faz no campo sexual. E não é somente neste campo. Roubar, por exemplo, é imoral. Roubar o tempo ou a qualidade no tempo é imoral. E por isso Paulo vai imediatamente, quando aplica, falar logo acerca do tempo. Biblicamente, a gravidade de roubar o tempo, ou o que se faz no tempo, é maior ainda, pois tal ato seria contra o Senhor, contra os seus planos. E como temos observado no início da carta de Paulo, que tem se estendido por toda a sua carta, toda a sua argumentação, é contrário ao projeto do Senhor. O projeto de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, e que está sendo desenvolvido a partir da criação, na história, na qual nós somos incluídos. Então eu quero falar sobre isso olhando para o texto, Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Vamos considerar esses 3 versos esta noite e falar sobre
a santidade, acerca do discernimento quanto ao tempo. Então vamos lá, acompanhe a leitura desses 3 versos. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Veja mais uma vez em sua carta, o apóstolo Paulo chama a atenção para o viver. Por isso, no verso 15, ele termina o verso com: mas andai em sabedoria. É disso que ele está tratando. Você não pode perder o foco. Em meio a tantos assuntos que surgem na carta, mas tudo isso está dentro de um raciocínio, de uma ênfase. Paulo está tratando acerca do viver. Como viver a vocação de ser igreja. E esse viver, sendo um viver dinâmico, não estático, um viver que o Senhor requer, incluindo tudo que nos cerca. Tudo que faz parte da nossa realidade. Como ser coerente à vocação no lidar com o tempo, assim como no que fazemos no tempo. Por isso, positivamente, Paulo apresenta a necessidade de prudência. Ele fala sobre isso nos versos. Prudência que redunde em observância da vontade do Senhor. E negativamente, ele reafirma a necessidade de distanciar-se da tolice, da insensatez, da falta de juízo. Veja, quero novamente ler com você os versos. Eu sei que a minha versão é um pouquinho diferente, mas é até bom que você compara as versões. Olha aí. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. É uma parte negativa, um tom negativo. Ele está dizendo o que não fazer. E aí ele vem com um lado positivo. Mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Aí ele volta para o tom negativo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo. E ele termina com um tom positivo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Para Paulo, o Senhor continua sendo a referência para o que somos e fazemos no tempo que nos é oferecido. E é isso que eu quero frisar nesta noite. Veja, meu irmão, minha irmã, em todo tipo de organização, em todo tipo de relacionamento, um ponto fundamental é o saber atuar no tempo, o saber lidar com o tempo. Numa linguagem negativa, o não perder tempo ou não perder oportunidades. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino que seja como eu, a sensação é terrível em alguns momentos. Por exemplo, a sensação, você passar cerca de 20 a 30 minutos numa fila, e quando enfim chega a sua vez, você descobre que está na fila errada. Já passou por isso? Que terrível! E por isso, por ter passado por isso, alguns já aprenderam e, de maneira correta ou incorreta, chega na frente e quer saber, aqui é a fila para isso? Porque a sensação é ruim. Imediatamente a nossa natureza trabalha, e se não tomarmos cuidado, a ira brota. E a ira, às vezes, é conosco mesmo.
Mas tu é burro, hein? Por que não perguntou? E é interessante também isso sendo observado no relacionamento conjugal. Porque normalmente as mulheres falam, pergunte, e o homem não quer perguntar. Né? Eu sei. E aí, quando perdeu o tempo, ela olha e fala, se perguntasse. Né? Então, mas o homem não quer perguntar, ele sabe tudo. Ele sabe o que fazer, ele sabe para onde vai. E mesmo perdido, ele está no controle. E ela, lá dizendo, pergunte, pare e pergunte. É impressionante como se mata o tempo. Uma expressão muito conhecida, porém estranha, pois não se mata o tempo. Mata-se a si mesmo e aos outros no tempo. Essa é a ideia. Há alguns que nada fazem, há outros que procuram fazer algo, mas da maneira mais difícil, perdendo tempo. E o pior é o agir, e é este o foco principal de Paulo no texto, é o agir consciente em busca de algo que contraria a vontade do Senhor, na alienada crença ou convicção de que aquilo será produtivo, de que aquilo vai redundar em algo benéfico, em uma bênção do Senhor, mesmo sabendo que é contrário aos princípios do Senhor. Pois bem, nós precisamos primeiramente considerar algumas compreensões básicas. Eu quero aqui apresentar, e isso já foi feito em outras oportunidades, mas quero apresentar, chamar a sua atenção para algumas compreensões básicas acerca do tempo, para então chegarmos no texto. A primeira compreensão que eu quero chamar a sua atenção é de que o tempo não é uma pessoa, não é um ser, mas também o tempo não é algo solto, sem direcionamento, sem amarras, que vai para onde quer, da forma que quer e quando quer. Pelo contrário, o tempo é algo ordeiro, e que ajuda, inclusive, a identificar o seu autor. Quando compreendemos que o tempo é algo criado, logo nós admitimos a existência de um Criador. E ao perceber como o tempo se dá de maneira ordeira, incansável, nós podemos imaginar o atributo, ou parte do atributo deste ser criador. E o tempo nos ajuda a ver isso, revelando inclusive a soberania sobre tudo e todos. O tempo está sobre tudo e todos, e nenhuma criatura pode detê-lo, somente seu Senhor. Somente o autor do tempo, o criador do tempo. Eclesiastes capítulo 3, texto tão conhecido, diz que há tempo para todas as coisas. Não é verdade? E você tem ali uma breve lista para exemplificar esse tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de se alegrar e tempo de se entristecer, tempo de chorar, e assim por diante. E em um determinado momento o autor diz que Deus é o autor do tempo. Foi Ele quem estabeleceu o tempo, pois o tempo não existia antes da criação. Agora veja um outro texto comigo, para não citarmos somente Eclesiastes, mas abra, sem desmarcar Efésios, abra comigo Salmo 39. O Salmo 39, eu quero ler somente os versos 4 e 5 deste Salmo. Salmo 39, versos 4 e 5. Olha a consciência do salmista, olha o que ele está dizendo. Salmo 39, 4 e 5 diz: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias.
a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. O salmista, com a consciência diante de seu Senhor, diante do Criador, enaltecendo o Senhor e a sua eternidade, diz o que nós somos. Toda a minha vida não é absolutamente nada, independentemente da quantidade de anos que eu viver, não é nada diante do Senhor. E existem outros textos, por exemplo, o Salmo 139, que é maravilhoso, aonde o salmista diz que todos os seus dias, quando ele nem formado havia sido no ventre de sua mãe, todos os seus dias haviam sido determinados por Deus, escrito em seu livro soberano. O Senhor é o criador do tempo. O tempo é criação de Deus para vivermos. Algo que passou a existir por sua vontade e é coordenado por sua determinação. É isto que este salmo nos apresenta. Além do próprio Senhor, não há vida fora do tempo. Ouça novamente, além do Senhor, que é eterno e que não depende do tempo, não há vida fora do tempo. Por mais que o ser humano tente, não há como burlar o tempo e seus efeitos. Não há. Nem com toda a capacidade que Deus lhe deu de inteligência, de criatividade, de genialidade, não tem como burlar. O tempo caminha como determinado por seu Senhor e sofremos todos seus efeitos diante da realidade do pecado. Alguém pode tentar disfarçar a quantidade de tempo vivida, por exemplo, com cirurgias e outras ações. Mas nada muda o fato de que envelhecemos e caminhamos para a morte sentindo suas sequelas. Nada. Absolutamente nada. Esta é a primeira compreensão fundamental. O tempo é criação de Deus. Criado para a nossa existência. Nós estamos inseridos no tempo. E não tem como vivermos fora deste tempo. Não existe a mínima possibilidade. E sofremos, dentro do tempo, as consequências do pecado. Agora, a segunda compreensão básica, já introduzida na compreensão anterior, é de que o relacionamento da criação com este tempo, estabelecido por Deus, foi prejudicado por causa do pecado. Por isso, o entendimento de Salomão, agora eu vou ler só os versos 9 e 10 de Eclesiastes capítulo 3. Eu citei aquela hora, Eclesiastes 3, versos 9 e 10. O autor diz assim: que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos, para que dela se ocupem. Fadiga. E tudo o que vem no tempo, no decorrer de nossos dias. Nós não temos, como eu já disse, como existir fora do tempo. E temos que lidar com ele. Nós não somos eternos como Criador. Por isso as Escrituras revelam que haverá novos céus e nova terra. E é interessante porque esta perspectiva
escatológica faz parte desse escrito de Paulo, mas eu quero abordar sobre isso em outra mensagem. A infinitude então será estabelecida. Quando a palavra de Deus diz que viveremos para sempre, ou então alguém afirma, viveremos por toda a eternidade, a palavra eternidade está sendo usada de maneira limitada. Ele está dizendo, viveremos para sempre, infinitamente. Algo que começou. Olhando no dia de hoje, algo que começará. No futuro, quando o Senhor renovar o nosso ser, a nossa vida, o nosso corpo, e nos preparar para viver com Ele para todo sempre. Então, virão as transformações finais, e nós viveremos naquele formato para sempre, sem mudanças. É o que a Bíblia afirma, porém ainda continuaremos a ser criaturas, vivendo no tempo em uma relação segura com o nosso Senhor, para sempre. Nós ainda viveremos no tempo, infinitamente. O tempo se dará para a nossa existência. Mas nós ainda vivemos e sofremos as consequências do pecado no tempo. E a terceira e última compreensão básica quanto ao tempo é de que assim como o Senhor controla o tempo, ouça, assim como Deus controla o tempo, Ele espera que nós, criados à sua imagem e semelhança, em especial aqueles que são seus, responsavelmente, façamos o mesmo naquilo que nos diz respeito. Lutando contra a tendência pecaminosa e vivendo em conformidade com nossa vocação. É isso que Deus espera de nós. Nós não somos eternos. Nós não somos os criadores do tempo. Nós não temos como mudar esta realidade do tempo, mas vivemos em meio a ele, lidamos com ele, interagimos com ele, e o Senhor então espera, ao nos salvar e ao nos transformar, Ele espera que nós entendamos esta realidade. E compreendamos que nós adoramos ao Senhor em tudo aquilo que fazemos no tempo que nos é dado. Não só em tempos específicos. Nós não adoramos ao Senhor nesta semana. Por exemplo, a semana está começando hoje. A ideia, incluída aqui também, não é que você e eu adoramos ao Senhor exclusivamente neste dia, o primeiro dia da semana, quando aqui estamos para louvar ao Senhor. Aí alguns de nós adorarão também ao Senhor na quarta-feira, quando aqui estiverem para orar ao Senhor, em comunhão com os outros irmãos no culto de oração, ou algumas irmãs também na terça-feira à tarde, quando elas se reunirem no seu ministério, ou no próximo domingo, quando aqui novamente estivermos. A adoração ao Senhor se dá de domingo a domingo, em aspectos, em formas distintas, diversificadas. Naquilo que fazemos quando vimos para cá, e no que fazemos aqui, no que realizamos aqui, e quando estamos fora daqui. Vivendo tudo o que tem que ser vivido, e que o Senhor espera que vivamos. É assim que devemos adorar ao Senhor. Esta é a outra compreensão básica acerca do tempo. Agora, indo para a ênfase do texto, ou exemplificando isso, como ser insensato quanto ao tempo? Porque Paulo está dizendo, não seja semelhante
aos insensatos. Os dias são maus, portanto, não tenham falta de juízo. Não sejam tolos. Provavelmente é o que está na versão de vocês. A forma mais comum de ser insensato é de nada fazer no tempo. O tempo passa e as oportunidades também, e você vai descobrir daqui a pouco que as oportunidades têm tudo a ver com o ensinamento de Paulo. Passa-se o tempo, passam-se as oportunidades, assim como os seus resultados. Você quer servir ao Senhor, mas ignora os dons recebidos, assim como os ministérios existentes. Então, como servir e desenvolver-se neste servir? Se ignora aquilo que Deus fez, que Deus deu para a igreja, que deu para você. Você percebe que sua família, você percebe que seu relacionamento conjugal carece de desenvolvimento no Senhor, que precisa ser amadurecido, fortalecido. O que esperar se não aproveita as oportunidades na igreja para aprender? O que esperar se não aproveita os ministérios e tudo aquilo que é desenvolvido ali, como por exemplo o ministério de casais, aonde a palavra de Deus é ensinada para o casal, considerando a vida conjugal, e em alguns momentos o ser pai e ser mãe, mas na maior parte das vezes a vida conjugal. O que esperar? O que esperar se não se organiza para ler a palavra do Senhor, ou mesmo bons livros que lhe ajudarão a compreender o direcionamento do Senhor para a família? Tem tanta leitura, tanta coisa boa. Sabe o que me agonia de vez em quando? É que eu olho assim, tem tanto livro, eu quero ler tudo, mas não consigo. Então eu tenho que selecionar, isso faz parte da organização do tempo. E tenho que então determinar o que ler primeiro, ou em segundo plano, e quando, e assim por diante, como ler. Em que momento ler? Porque se eu pegar os livros, se você chegar na minha sala, está cheio de livros, inclusive sobre a mesa, e se eu falar, eu vou botar esses livros aqui, vou ler, e eu vou ler, e chegar todos os dias ali, e sentar, mas se eu não me organizar e dizer, tal hora eu vou fazer tanta leitura, tanto tempo de leitura, vou ler este livro, e depois este, os dias passarão, as urgências surgirão, e eu não lerei provavelmente nenhum livro, nenhuma sentença de nenhum daqueles livros, mas eles estarão lá olhando para mim dizendo, você não me leu. Eu entro na igreja e vejo lá uma mesa cheia de livros, com a Josiane vendendo esses livros. Eu vou fazer propaganda de graça para a Josiane agora. E eu fico olhando, e a maioria eu já conheço e já li, e falo, livros bons, que coisa, que maravilha. E às vezes tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda e tal. E aí eu direciono, olho para a palavra, ajudo a pessoa a entender, pego um livro e passo para a pessoa, e eu já sinto às vezes o desânimo. A pessoa não quer ter o esforço de aprender, ela quer uma pílula que resolva os seus problemas. E por isso muita gente está se perdendo em psiquiatras e psicólogos e em tantas outras fontes. Porque querem algo mágico que resolva os seus problemas. Elas não querem se esforçar, elas não querem algo e não entendem que a leitura e o estudo é algo que não simplesmente surgirá para elas e entrará em seu entendimento, é algo que ficará. Daí o valor
disso, é algo que a pessoa levará para sempre, e que o Espírito Santo que habita nela poderá em qualquer momento trazer aquilo que foi registrado à mente e dar direcionamento. Mas a pessoa quer algo mágico. Você se incomoda com sua condição de sustentabilidade junto à sociedade, ao mercado de trabalho, e claramente entende que precisa de mudanças. O que esperar se não qualificar-se? Usando dos diversos meios estabelecidos para isso. Os anos passarão e você continuará da mesma forma. E as oportunidades diminuirão. Porque os anos estão passando e você está ficando para trás. O tempo passa impiedoso, sem qualquer possibilidade de ser parado ou mudado, e com ele as oportunidades. É o aproveitamento, meu irmão, minha irmã, é o aproveitamento no tempo que determina a mudança nas pessoas e em seu viver, porque Deus trabalha no tempo. Ele trabalha em mim, Ele trabalha em você no tempo, dentro do tempo determinado por Ele. Mas uma outra forma de ser insensato quanto ao tempo é a de fazer algo, porém, da maneira errada. Sem sabedoria, gastando mais tempo do que necessário nas tarefas e compromissos assumidos, ou contrariando os desígnios do Senhor. Alguém está com seu casamento a caminho da destruição e então decide fazer algo. E nesse agir ignora o Criador do casamento, buscando conselhos em outras fontes, ou então busca um esconderijo no trabalho, ou no esporte, ou em qualquer outra atividade. Como esperar melhoria? Como esperar mudanças? Outro dia, um marido em situação semelhante me afirmou que estava orando, esperando do Senhor a comunicação de sua vontade para o seu relacionamento conjugal. E eu disse, como assim? O que espera? Eu disse para ele, Deus já respondeu. E ele olhou assustado para mim, realmente assustado, surpreso, e disse, já? Eu respondi, já. Está em sua palavra. O que ele afirma em sua palavra acerca do casamento? Eu perguntei para ele. O que ele afirma acerca do porquê você está vivendo essa experiência desagradável? O que ele diz? O que ele afirma que você deve fazer nessa situação? Como você deve adorá-lo? Muitas vezes nós somos engodados pela natureza pecaminosa a desejar aquilo que não é coerente com o Senhor. E por isso nós somos levados a agir erradamente para com a vocação que possuímos. E a preocupação de Paulo nesta carta é com a vocação de ser igreja. Vamos voltar para o capítulo 4, verso 1. Devemos viver coerentemente com a vocação assumida, a vocação recebida, a vocação de ser igreja. É com isso que Paulo está preocupado. Nós somos levados à ação pelo sentimento e ignoramos que o sentimento, como já pregamos numa outra oportunidade, uma oportunidade recente, é consequência do que fazemos e experimentamos. E isto se dá porque nosso sentimento é consequência de momentos. Se passamos por um momento agradável, nossos sentimentos são positivos
e vão nos direcionar a desejar aquilo, a gostar daquilo e a desejar aquilo, a querer repetir aquilo. Mas se passamos por um período desagradável, nossos sentimentos são negativos e nos direcionam à rejeição. Dessa forma, nós nos tornamos volúveis, porque tudo pode mudar. Nossas certezas podem mudar, dependendo do período que experimentamos. É assim que muita gente mudou do seu casamento, do dia de seu casamento, para o dia de sua separação. A culpa é do quê? Do tempo? Ou daquilo que se viveu no tempo? Se tivesse vivido de outra forma, assumido uma outra referência, será que não seria diferente? O resultado não seria outro? Nós não podemos fugir dos sentimentos, mas devemos ser conscientes quanto à sua realidade, delimitando-os pelos princípios do Senhor. Por isso nós não podemos errar no tempo. Não podemos errar. Por isso Paulo está dizendo para não sermos insensatos, não termos falta de juízo, não agirmos com falta de juízo. O que fazer então? E a gente conclui com isso, o que fazer? Segundo Paulo, e segundo a sua versão, remir o tempo. Verso 15, andai, portanto estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Como que diz o verso 16 na sua Bíblia? Remindo o tempo. Efésios é uma carta riquíssima, e você tem observado isso, e é riquíssima por mostrar a soberania de Deus através do viver de seu povo, daqueles que foram eleitos e capacitados e chamados por Ele a refletir seu viver santo. E pela última vez na carta, Paulo usa o verbo andar, que está no final do verso 15. Pela última vez ele usa este verbo, o verbo mais importante na carta, para exortar a igreja acerca do viver esperado dela. É uma expressão conhecida nas Escrituras, incluindo o Antigo Testamento, que aponta para o viver no tempo, tratando daquilo que fazemos e também daquilo que deixamos de fazer. Que coisa interessante. Veja o escopo desta palavra. Não só o que fazemos, mas o que deixamos de fazer. Não só a ação, mas também a omissão. Paulo aqui diz, andar sabiamente como convém a santos. Como? Remindo o tempo. Remir o tempo implica em ser sábio. Como ele mesmo expressa no texto, o oposto de ser nécio. Aquele que não sabe é o nécio, é o ignorante, é o estúpido, é o imoral. A imoralidade que ele estava falando nos versos anteriores. Remir o tempo implica em andar prudentemente, sendo atento ao referencial. Quem é o seu referencial? Pense, tente responder para você mesmo. Quem é o seu referencial?
talvez como crente, provavelmente como crente, diante de uma pergunta na igreja, feita por um pastor, provavelmente, de forma imediata, você vai responder, Deus. E aí eu lhe pergunto, o que na sua vida comprova que Deus é o seu referencial, além das suas palavras? Lembra que nós já pregamos sobre isso, na carta aos Efésios. O quê? Vamos examinar os seus dias. Vamos observar, se pudéssemos olhar você no laboratório na segunda-feira. Todo mundo assistindo você. Na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. Você na sua casa. Você no seu trabalho, se você está trabalhando, você nos seus estudos, na sua formação, se está estudando, você nas suas conversas, nos seus relacionamentos variados, você naquele momento que está sozinho, com o celular na mão, ou com o tablet e o notebook na mão, vamos examinar a sua vida. O que é observável que comprova que Deus é o seu referencial? Onde está o seu referencial? Perceba que é exatamente isso a que Paulo se refere. Eu quero ler novamente com você esses versos, para você perceber isso. Vamos lá, olhar de novo. Olha aí para a estrutura desses versos. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais, volta ao assunto, faltos de juízo. Mas, aí vem a resposta. Buscai compreender. Aqui está a solução. Buscai compreender, no tempo, qual é a vontade do Senhor. Em termos estruturais, poderíamos resumir esses 3 versos da seguinte forma. É como se Paulo dissesse, seja prudente, compreenda a vontade do Senhor. Pegue tudo e resuma nesta frase. Seja prudente, compreenda, atente para a vontade do Senhor, porque Ele é o nosso referencial. Ele tem de ser o nosso referencial. Remir o tempo implica em aproveitar as oportunidades. Por isso que a minha versão vai direto ao ponto, quando diz no verso 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Como que nós aproveitamos as oportunidades? Cumprindo, por exemplo, eu vou dar algumas ideias. Cumprindo com nossas obrigações organizadamente. Ao planejar a pontualidade. Pontualidade, para a maior parte das pessoas, tem que ser planejado. Porque se não for planejado, a pessoa não chega na hora. Não tem jeito. E vicia. A pessoa vicia. E ao viciar, preste atenção nisso, porque às vezes a gente ignora isso, acha que isso não tem nada a ver, não é? Ao viciar, peca. Peca contra o Senhor. Por não fazer no tempo aquilo que o Senhor espera que faça. Então a gente aproveita a oportunidade, cumprindo com nossas obrigações, como, por exemplo, planejando a pontualidade, como priorizando as coisas certas,
ao limitar o tempo de nosso trabalho. É um bom exemplo. Priorizar as coisas certas no tempo, de acordo com o referencial que é Deus. Nós precisamos limitar o tempo de nosso trabalho. Programando, por exemplo, momentos de comunhão com a família. Programando momentos de crescimento espiritual. E também filtrando o que se lê, o que se ouve, o que se assiste, sabendo que tudo nos influencia. Nós nos tornamos aquilo que vemos, ouvimos e lemos, aquilo que assistimos. Ao determinar tempo para ouvir o Senhor por meio da leitura de sua palavra, ao determinar tempo para falar com o Senhor por meio da oração. É assim que nós remimos o tempo. É assim que aproveitamos as oportunidades. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você perde por semana com coisas fúteis? Você já parou para perceber isso? Quanto tempo? Tente contar, seja corajoso e tente contar quanto tempo você fica com o celular na mão, sem necessidade. E meça a necessidade pelo Senhor, não pelo que você acha, mas pelo Senhor, por aquilo que edifica. Por aquilo que verdadeiramente traz edificação para você e para as outras pessoas. Meça com este parâmetro e faça uma conta. Eu vou sugerir uma outra observação. Será que você consegue chegar em casa, desligar o seu celular? Eu vou pegar o celular, coitado do celular, ele está aqui hoje sendo usado para isso, né? Para exemplificar. Desligar o seu celular, colocar num determinado local e ficar em casa com a sua família, sem estar preso a ele, sem estar ligado a ele. Mas não adianta também desligar o celular e aí se prender ao computador, ou à televisão, ou a outra coisa. Eu estou perguntando, será que você consegue, vamos pegar o celular como exemplo, será que você consegue fazer isso? Outra coisa, será que você consegue sair de casa sem o celular? Sem se esquecer? Ou será que você é como algumas pessoas que se desceu, ai, esqueci o celular, ai meu Deus, ai não, vai morrer. Deixa eu fazer uma pergunta a mais. Será que você também não teria problema de deixar o seu celular em casa destravado? Para, se necessário, qualquer pessoa ver o que você acessa e com quem você fala? Estas coisas nos ajudam a perceber as amarras. As amarras de nossa vida e como perdemos tempo com coisas fúteis. Pelo contrário, ao contrário da edificação, são coisas que nos afastam do Senhor e que nos afastam da edificação. Pois bem, se você é parte dessa comunidade, desta igreja, você é membro de uma igreja que prioriza a pregação do Evangelho e a coerência do viver por ele, pelo Evangelho. Então, aproveite as oportunidades. Os ministérios, os estudos, as pregações, a escola de música, a escola bíblica, os coros, os aconselhamentos. Aproveite as oportunidades, porque haverá o dia que você dará conta do seu tempo. E não somente isso, mas você recebe no tempo aquilo que você vive neste tempo. Não é só para o futuro, é agora.
É nesse momento. Muitos vivem situações em que choram pelo tempo perdido ou mal investido. Choram a oportunidade de reparar os erros, até porque recebem no tempo aquilo que fizeram em seu tempo. A realidade é que não somente colhemos os resultados da administração de nosso tempo aqui, como eu afirmei, como nós prestaremos contas do tempo vivido ao Senhor do tempo. O que você tem recebido? Quantos anos você tem? E o que você tem recebido como resultado do seu viver nesse tempo? O que você colherá? Como sua família, amigos e irmãos reagirão no futuro, mediante o tempo investido para com eles? Qual será a lembrança e a afirmação acerca de você? Eu quero concluir lendo um soneto que já li aqui, em outra oportunidade, acerca do tempo. Então ouça, é bem rápido. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Talvez esta ou parte desta seja a realidade de alguns de vocês. Paulo está dizendo: tenha juízo e considere o Senhor. Tenha juízo e considere tudo o que você tem ouvido do Senhor e de sua palavra, porque o tempo está passando. E você recebe nesta vida aquilo que você vive. E ainda terá que responder isso ao Senhor, definitivamente. Que o Senhor do tempo o ajude a ser santo e a viver a vocação, quanto ao tempo, em seu tempo, no tempo que Ele lhe dá. Amém. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o pecado chegar. Quando o tentador chega, ao sentir-me rodeado de cuidados reais, quando varo abatido entre vidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz.
Se lhe conto meus memórias, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e tudo bom. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quando o Senhor da comunhão, podereis muito bem prová-la, fruíreis consolação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, podereis a vossa vida, sua graça, sua luz, sua graça e sua luz. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Longe de mim eu peco contra o meu Senhor, profanado o templo destinado ao seu louvor, fui comprado pelo sangue de Jesus, para adorar, glorificar. Ressuscitou seu Filho com poder e fará mudar a vida ao que só crê. Estou com Cristo vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais teu, o Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar, enfim. Longe de mim que eu peco contra o meu Senhor, profanando o tempo destinado ao seu louvor, fui comprado pelo sangue de Jesus, para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só crê. Estou com Cristo vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, o Santo Espírito habita